Um oi para você que está chegando nesse vídeo. Hoje a gente vai entender como o que chega até você de negativo, de conversas ruins, de pessoas que vivem na coitadolândia, impactam na sua vida. Conhece alguém assim? Está convivendo com esse tipo de pessoa? Você está assim? Então fica comigo aqui que a conversa vai ser muito interessante. Eu vou te trazer tudo que a neurociência diz a respeito de forma simples e fácil e tudo que a física da consciência também se relaciona com isso. Vamos lá? Bom, gente, para começo de conversa, quem nunca, né? Quem nunca não recebeu uma notícia via jornal que, na verdade, parece que cospe sangue na cara da gente, tem hora, né? E ficou impactado, se sentiu mal com uma determinada notícia ou situação que aconteceu. Ou, às vezes, a gente convive com pessoas que sempre veem a situação com um lado pior, né? Ou trazem o próprio lado pior da vida para cima da gente. Isso impacta muito grandemente na sua vida. Só para você ter uma ideia, quando a gente se expõe a uma notícia dessa, a uma informação dessa, a uma coisa visual relacionada a isso, o nosso corpo responde imediatamente entrando em um módulo de proteção, que é o estado de luta e fuga, é o famoso estresse de defesa que a gente conhece. Ele demora para fazer um pico aí uns 20 minutos, ou seja, você está vendo uma notícia. Está tranquilo na sua casa, você ligou a televisão e viu uma notícia horrorosa em relação a alguma coisa. Imediatamente, o seu subconsciente, o seu consciente começam a ativar pensamentos relacionados àquilo que vão ativar as liberações químicas para o seu corpo. Essas substâncias, que têm a ver com noradrenalina, com todos os hormônios do estresse, vão fazer com que a sua dopamina, com os hormônios que você precisa para a liberação da felicidade e do bem-estar, diminuam a produção. E os outros hormônios vão subir. O que isso tem a ver com você? Bom, para começo de conversa, você vai demorar por volta de 3 a 6 horas para se livrar dessa química no seu corpo. Então imagina comigo, uma simples notícia que não demorou 3 minutos para ser passada para você. Vai te demandar um esforço físico para você se libertar dessas substâncias, por mais que você tente fazer, de 3 a 6 horas. O que isso quer dizer na prática? Quando você se coloca nesses estímulos, todo o seu corpo é impactado. Por quê? Não é só uma célula sua, uma parte do seu corpo que vai ter impacto. Isso é a nível sistêmico, essas substâncias vão circular por você. Então, quando você se coloca nisso, o seu coração vai estar envenenado, de certa forma, com essas substâncias. O seu fígado, o seu rim, todo o seu sistema imunológico, principalmente. Por que eu estou colocando isso? Porque se tem uma coisa que é difícil de lidar, é com o vitimismo, é com situações desse tipo. São com pessoas que, infelizmente, buscam esse tipo de informação e acabam tendo até mesmo um vício químico em relação a isso. Sabe aquela pessoa que precisa sempre de estar atualizado com essas notícias, que quer saber dessas coisas? Na verdade, a gente pode perceber aí um padrão até mesmo subconsciente de uma busca por esse tipo de informação que vão ativar essa liberação de substâncias no seu corpo. E olha que coisa interessante. Esse tipo de liberação no seu corpo, as primeiras coisas que vão ser afetadas vão ser o seu sistema imunológico. Então, por que isso é relevante entender? Todas as vezes que você se coloca nessa situação, você está afetando o seu corpo inteiro e a sua posteridade. Se você afeta o seu sistema imunológico ao receber esse tipo de carga de substâncias no seu corpo, você tem uma propensão maior de ficar doente, de ficar mal. E aí pode vir um questionamento para você. Tá, Juliana, é muito bonito falar isso, mas não é tão simples assim. A gente é bombardeado o tempo todo. E aí eu vou trazer um outro elemento bem transformador para você. Embora você seja bombardeado o tempo todo, embora talvez o meio que você viva seja exatamente esse que estimula esse tipo de coisa, ou as pessoas que você conviva realmente tenham esse vício, você precisa de entender que você é fruto de um condicionamento em relação a isso. Você vem sendo condicionado a esse tipo de reação e de busca. Por que eu estou dizendo isso com certeza? Vou trazer um elemento para você que vai te trazer muita coisa para esclarecer. Em 1981, dois cientistas ganharam um prêmio Nobel com uma pesquisa com gatos. Sim, com gatos. E isso se relaciona diretamente com o que a gente está falando aqui.
O que eles fizeram? Eles pegaram 2 filhotinhos de gato, trancaram cada um em um quarto. E aí eles forneceram estímulos visuais únicos para esses gatos. Um gatinho ficou sendo estimulado a só ver linhas horizontais. E o outro gatinho ficou estimulado a só ver linhas verticais. Depois de um determinado período, esses gatos foram colocados para teste. E o que aconteceu? O gatinho que era condicionado a somente ver as linhas verticais, ele, ao ver uma cadeira, o que ele conseguia fazer? Ele conseguia se desviar das pernas da cadeira, mas não conseguia pular na cadeira. Ele não conseguia enxergar as linhas horizontais dessa cadeira. E ele não desenvolveu sequer as células, embora ele não tenha tido nenhum problema em relação à sua anatomia, que fossem responsáveis por enxergar essas linhas aqui que eram horizontais. E o que aconteceu com o outro gatinho? O outro gatinho, que foi condicionado a somente ver as linhas horizontais, via a cadeira, conseguia pular aqui na cadeira, na linha horizontal, mas simplesmente batia e se estrepava todo nas linhas verticais. Esse prêmio Nobel mudou muita coisa na neurociência e trouxe dados muito grandiosos para nós humanos. Esse estudo ele pode ser aplicado na visão que nós temos de mundo e de condicionamento, principalmente os condicionamentos que a gente tem na primeira infância. Isso pode determinar, inclusive, como você foi moldado pelo meio a somente enxergar determinadas situações, a perceber determinadas situações, e não a enxergar o todo das outras situações. Quando você recebe uma notícia e tem esse tipo de condicionamento, você sempre vai tendenciar a enxergar aquilo que você foi condicionado a ver. E por que essa informação transforma tanto a sua vida? Eu acredito em alma que o conhecimento precede a experiência. Então, se você começa a pensar sobre isso, você começa a analisar, e esse é o objetivo desse vídeo, aproveita, já curte aqui o vídeo e me conta o que você está achando. Você começa a analisar quais foram os condicionamentos que você teve ao longo da sua vida. Será que você não está condicionado ou condicionada a enxergar o copo meio vazio? Será que o copo meio cheio está escapando da sua percepção por um condicionamento? É muito complicado quando a gente não consegue ter consciência desse tipo de coisa. Você começa a entender o que está acontecendo à sua volta e aos seus resultados quando você tem esse tipo de informação. Porque, afinal de contas, a sua percepção vai moldar as suas ações, os seus resultados e o seu sentimento em relação àquela situação e àquele resultado. Por isso que o conhecimento sempre vai preceder a experiência. Se a gente for pegar a experiência dos gatinhos e trouxer para a vida, vamos pensar em uma pessoa que teve um condicionamento ruim, um condicionamento dificultado. Ela vai perceber o mundo com essa visão. E essa visão vai gerar os pensamentos, os sentimentos e os resultados que essa pessoa vai ter. Você vai agir de acordo com o condicionamento que tem e vai replicar os pensamentos de acordo com o condicionamento que você tem. Olha que impressionante. Quando você se dá conta de que você foi condicionado por uma situação em volta de você, por N situações, por um molde, por exemplo, de pessoas que vivem na coitadolândia, onde o vitimismo e a culpa do mundo sobre si é enorme, você vai ser condicionado a enxergar tudo desta forma. E quando a gente está dentro dessa situação e começa a querer mudar, é sempre muito difícil. Como a sua percepção é essa, você tende a enxergar as situações pelo lado mais difícil, pelo lado mais doloroso. Quando você vai fazer uma mudança na sua vida, por exemplo, buscar uma nova oportunidade, buscar uma mentoria, buscar uma terapia,
Você já enxerga aquilo como algo penoso, algo que não pode dar certo. Você não dá a oportunidade das coisas simplesmente serem como podem ser. E pior, você tira a oportunidade delas serem o melhor que elas podem ser. Porque, afinal de contas, o resultado sempre vai ser como você percebe. E se ele vai ser sempre como você percebe, pode ser que você esteja direcionando, como observador que é, como co-criador que é, o pior resultado possível. Falando mais sobre isso, quando você tem uma visão condicionada por um meio que te cerca e acaba ficando dessa forma, lembrando aí do que eu coloquei no começo do vídeo, que você demora de 3 a 6 horas para se livrar desse tipo de química, eu preciso de trazer outra informação para você. Essas substâncias acabam ficando em residual com você. E como a gente já falou em outros vídeos aqui, se você quiser mais informação, tem vídeo aqui no canal sobre isso, os seus pensamentos, eles são muito direcionados pelo que você sente. O seu corpo a todo momento escaneia o que você sente para trazer de volta e criar novos pensamentos. São essas bolhas que surgem na sua cabeça que você não controla. Quando isso acontece, dentro de estímulos que a gente tem, de percepções que a gente tem de que tudo não dá certo, de que tudo é ruim, criando esse tipo de química, os meus pensamentos vão ser, de novo, em ciclo em relação a isso. E a minha vida continua condicionada a isso. Quando eu vou fazer uma mudança e eu paro de alimentar esse tipo de sentimento, começo a enxergar o meu copo meio cheio em vez de meio vazio, eu sinto um impulso, como se isso me puxasse para continuar vendo o copo meio vazio. E é nessa hora que você tem que jogar com controle de maestria consciente, depois de ter um conhecimento a respeito e entender que o seu corpo, na verdade, está condicionado a criar esse tipo de sentimento, escaneado pelos seus pensamentos e gerar novos pensamentos a respeito, para que você quebre o ciclo e quebre o hábito de ser você mesmo. E é por aí que a vida se transforma. É desse jeito que a gente consegue começar a mudar a nossa vida. Então, o primeiro passo que eu quero deixar para você aqui de luz é muito cuidado com os estímulos da coitadolândia que estão condicionando a sua vida, que estão te gerando esses resultados que você tem hoje. Quando você for receber uma notícia ruim, se poupe. Olhe a metade que está cheia do copo. Force os seus pensamentos de forma consciente a ver isso. É fácil? Não. O seu corpo está condicionado a isso, a sua mente também. Mas você não é seus pensamentos. E é aí que o jogo vira. Quando você descobre que você não é o que você pensa. E que tudo se transforma quando você entende isso e deixa de alimentar esse ciclo. Eu te convido para essa jornada aqui no canal. Aproveita, já curte o vídeo se fez sentido para você. Reflete sobre o que eu falei, pode trazer grandes insights para a sua vida. Quando você for receber uma notícia dessa, ou trazer um pensamento ruim, pensa no que você está jogando para dentro do seu corpo, por produção sua. Então, mude o que você controla, vai fazer toda a diferença na sua vida. A gente se vê no próximo vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir sobre isso. E até mais. Ah, aproveita e deixa nos comentários o que você achou disso. E me fala aqui, o que você quer ouvir nos próximos vídeos que eu vou trazer. Até breve.